Irmãos e irmãs, iniciamos o mês de setembro, um pouco antes até da minha homilia. Mês de setembro no Brasil é o mês da Bíblia, uma oportunidade de a gente se dispor a pegar o livro, a Bíblia, a ler, a aprender a rezar também com a palavra de Deus. Trago comigo faz tempo uma espécie de jargão, digamos assim, é uma certa escadinha, né? Com a Bíblia. Quem não tem, tem que ter, né? Quem tem que ler. Quem tem e lê, tem que entender. E para entender, tem que estudar. Tem que ir um pouco além, à procura. Quem tem, lê, procura entender, tem que viver. E como que um último passo, aquele que tem a palavra, lê a palavra, entende a palavra, vive a palavra, anuncia a palavra também aos outros. Então, esse é um mês oportuno de que a gente verifique em que degrau da escada a gente está. Se não tem, tem que... Se não tem, tem que... Se tem, tem que... Se tem e lê, tem que... entender. Se tem, lê e entende, tem que... viver. Se tem, lê, entende e vive, tem que... anunciar. Essa é uma boa relação que a gente pode ter com a palavra. Verifique, repito, em que degrau da escada você está. Jesus é o mestre. Nós somos discípulos na escola de Jesus. A cada domingo nós aprendemos lições quando escutamos a sua palavra aqui na igreja, na hora da missa. Precisamos, para aprender essa lição de Jesus, uma lição fundamental, ter ouvidos atentos. Ter ouvidos atentos. A palavra de Deus cresce naquele que a escuta. Se a gente escuta a palavra, ela vai crescendo em nós. A palavra de Deus cresce naquele que a escuta. Ouvidos atentos. Ouvidos atentos. Um coração disponível. Bom, e qual é essa lição fundamental que Jesus nos ensina a cada domingo, especialmente do tempo comum, mas não só? A lição de que a engrenagem do reino de Deus, a lógica do reino de Deus, o jeito de funcionar do pensamento de Deus, não é a lógica do pensamento do mundo. E se nós ainda não somos convertidos, não é a nossa lógica também, né? Um exemplo bem rapidinho, se bem que eu vou dar uma canelada boa, né? Um exemplo bem rapidinho é que quando alguém nos faz mal, a gente deseja... Não precisa, eu já sei o que vocês pensam, pode falar. Vingança. O que aqui se fez, aqui se paga, quando a gente quer ser mais bonzinho, né? Assim, a gente não fala que deseja vingança, mas aquilo que se fez aqui, aqui se paga. Então, é isso que a gente deseja. Essa lógica é do Evangelho ou é da gente? É da gente. A lógica do Evangelho, segundo Jesus, é: se alguém lhe bateu numa face, ofereça a outra. Reze até por aqueles que perseguem você. Então, hoje, a gente é chamado a verificar que lógica tem governado a conduta da gente. Que lógica tem governado a conduta da gente. Jesus disse que veio para servir, eu vim para servir. Ele nos deu o exemplo, abaixando-se aos pés de Pedro na quinta-feira santa, e exortou-nos a fazer a mesma coisa que ele. Se eu, que sou o vosso mestre e Senhor, lhes dei o exemplo, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Essa é a lógica do reino de Deus, a lógica de Jesus, a lógica daquele que tem fé, que procura sinceramente colocar em prática a palavra do Senhor. Na cena evangélica que ouvimos no evangelho de hoje, Jesus está numa refeição na casa de um fariseu. A palavra fariseu significa separado. E tantos hoje também
prepotentes, soberbos, se sentem melhores que outros, são separados, não se misturam com essa gentalha, né? Como diz o personagem da TV. E nessa cena, na casa do fariseu, durante um banquete, o céu se compara a um banquete. Jesus ensina algumas coisas. Jesus ensina a gratuidade. Quando você der um churrasco na sua casa, convida quem não pode retribuir você. Convida quem não precisa levar presente para você. Convida e faça festa com quem não espera festa de ninguém. Lógica do mundo, lógica do reino de Deus. Jesus ensina a humildade. Não vai sentar-se no primeiro lugar, coloque-se no último lugar. Veja qual é o seu lugar. Ensina a generosidade, a superação da soberba. Cito um teólogo. Ele diz: a sociedade atual tende a produzir um ser humano, um tipo de homem que não é solidário. O Papa Francisco fala que nós perdemos a capacidade das lágrimas, de chorar o sofrimento do outro. Se tiver na televisão e tiver música de fundo, ou se tiver um videozinho desses bem ordinários no WhatsApp, aí pode ser que a gente... Não, do WhatsApp a gente não chora. A gente faz como abutre, gosta de podridão e sai esparramando. A gente não chora. Perdemos a capacidade das lágrimas. Interessante, porque aparece na TV, causa uma sensação, e a gente acha então que é sensível. Mas e quantos estão ao nosso lado precisados e a gente nem os vê? Não os ouve, não os socorre, não os ama, não os quer por perto. Quantos? Continua a citação. A sociedade que a gente vive tende a produzir um ser humano que não é solidário, que é consumista, que tem um coração mesquinho, que tem um horizonte estreito, que é incapaz de generosidade. É difícil hoje ver gestos gratuitos. Podemos até ter amostras grátis, porque desejam nos empurrar coisas. Já lhes disse aqui tantas vezes, do livro Pequeno Príncipe, uma passagem que cabe nesse momento da conversa. Antoine de Saint-Exupéry diz, põe na boca de um personagem, me parece que da raposa, diz assim ao príncipezinho: hoje os homens compram tudo prontinho nas lojas. Hoje os homens compram tudo prontinho nas lojas. Pena que não exista uma loja de amigos. Tem coisas que o dinheiro não compra. E a gente no fundo sabe disso, mas insiste. Quase tenta provar o contrário do que a gente sabe. Tem coisas que o dinheiro não compra. Às vezes, até a amizade e o amor aparecem influenciados pelo interesse e pelo egoísmo. Claro que é um pouco piada, né? Tinha algum tempo por aí circulando, nesse âmbito de internet, um meme, né? Uma fotografia, e alguém dizia assim: olha, eu não sonho em ter uma piscina em casa, mas bastaria um amigo que tenha uma piscina em casa. Né? É melhor ter um amigo que tem uma piscina em casa do que a gente ter a piscina em casa, né? Porque você fica sem os custos dela, né? Claro que era uma brincadeira, mas não tão brincadeira assim. A demonstração de que eu entro nessa lógica do reino de Deus está em que busco o bem dos outros, sem esperar nada em troca. Uma pessoa é voluntária em qualquer lugar, pode ser aqui na paróquia, uma pessoa é voluntária.
se ela faz com a alegria de servir, de ver o bem no outro, manifestado no outro, o pagamento dela está em fazer o que fez, na hora que fez, como fez, do jeito que fez, porque tinha que fazer. Mas se ela não faz com esse intuito, ela está à procura de massagear o ego, ela está à procura de aplausos, ela está à procura de relações que lhe possam beneficiar a qualquer momento, ela fará as coisas poucas e ficará sempre esperando reconhecimento, aplausos. E se não a aplaudem, não a reconhecem, ela diz que ninguém presta, todo mundo é mal agradecido e vai-se embora. Quando desejamos o bem do outro, não ficamos esperando nada, além de que o bem se manifeste no outro. E a alegria está em que o outro tenha sido beneficiado com o seu gesto. Nós vamos repetir. A gratuidade é a marca do reino de Deus. Mais uma vez. Outra vez. E será que a gratuidade é a marca da minha vida, da sua vida? Das nossas relações? Das coisas que fazemos pelos outros? No reino de Deus, o primeiro e o maior é aquele que é o último e o servidor de todos. Algum dia talvez a gente vá compreender que quanto mais fizer o outro crescer, o outro for mais importante que eu serei importante e grande tanto quanto. Algum dia, talvez a gente descubra isso. Humildade e gratuidade são as duas chaves do evangelho deste domingo. Elas têm algo em comum. Quem descobre em sua vida que tudo é um dom, que tudo é um presente, que tudo é uma graça, não pode deixar de ser humilde e de agradecer. Só os corações livres agradecem. Só aqueles que veem que tudo o que tem e que é e que recebe é presente. Então, maridos, vocês têm agradecido suas esposas? Esposas, vocês têm agradecido seus maridos? Filhos, temos agradecido aos nossos pais? Reconhecido o que eles fazem? Porque às vezes a gente fica só de se queixar do que falta e nunca agradece o que tem. E vivemos aprisionados, achando que somos cheios de direitos, que todos têm que se sacrificar por nós e nós não nos sacrificamos nunca pelos outros. Ninguém é obrigado a fazer nada por nós. Ninguém. Seu marido, sua marida, né, como dizia Vitória Marieta, né? Seu marido, sua marida, o filho, ninguém. Vocês, os leigos da paróquia, não são obrigados, o padre, não somos. O amor nos obriga, o comprometimento com o outro nos obriga, mas não é uma obrigação de fora que precisa de uma paga. Bom, a soberba é cheia de si, a humildade é esvaziada de si, por isso é agradecida. Jesus nos ensina desse jeito hoje qual é o lugar do cristão no banquete da vida. Qual é o lugar da gente na história? Qual é o lugar da gente diante dos outros? Qual é o lugar da gente no reino de Deus? O evangelho de hoje disse: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Talvez um dia a gente aprenda também. Eu nunca vi, não até agora pelo menos, nem de brincadeira, uma competição ou alguém com desejo de ser humilhado. Se alguém nos olha feio, a gente não quer nem mais ver a pessoa na fotografia do Facebook. Qual é o lugar da gente? Santa Teresinha, quem a gente se lembra hoje, nessa missa do dia 1º, também nos ensina, e o ensinamento dela é forte também. Teresinha é doutora da igreja, o que ela ensina é ensinado, segundo a igreja, como algo que deve ser vivido, pode ser vivido.
Ela diz o seguinte, vamos repetir. Ocupemos o último lugar. Ninguém brigará conosco por causa dele. Quem já brigou pelo último lugar? Só se for o último lugar no sentido assim, né? Vou comprar o ingresso, é o último. Aí eu brigo porque eu queria ele para mim, né? Mas não tem competição para ser o último. Tem competição para ser primeiro, para ser melhor que o outro, para ser isso, para ter esse título, aquele título, para tudo acima. Pelo último lugar, quem briga? Diz Teresinha, eu escolhi o último lugar, porque por ele ninguém brigará comigo. O lugar do cristão é o último, é o de servidor, daquele cujo espírito visa as alegrias perenes e não os aplausos do mundo, como eu dava o exemplo daquele voluntário. Colocar-se como servidores, colocarmos-nos como servidores é o desafio para nós hoje. Sejam sinceros com vocês, e eu tento ser comigo. Se a gente não serve, a gente serve para quê? A vida da gente? Que sentido tem uma vida preservada, guardada, estocada no armário? Não tem uma frasezinha que diz assim, da casa, né, que tem criança? Uma casa que não tem criança fica sempre limpa, mas eu prefiro uma casa bagunçada e suja com criança, né? Com alegria, com a presença preenchida. É mais ou menos assim a frase, né? Se nós não nos colocamos a serviço dos outros, todos os outros, claro, cada um na sua circunstância e momento, onde estaria o sentido da nossa vida? Não há como a gente se colocar a serviço se a gente não se abaixar e esvaziar da prepotência e subir à estatura da graça de Deus. O céu não é mérito humano. A gente não ganha o céu se rezar mais. Agora eu estou rezando três terços por dia, que aí eu quero ganhar o céu e uma casa bem boa no céu. Não quero mais aquela da CDHU não, né? Nem da minha casa, minha vida. Eu quero uma mini mansão, né? Então eu vou rezar 3 terços. Se a oração for sincera, 1 terço é suficiente. Se a oração não for sincera, nem 100 terços será suficiente. Porque, na verdade, não é a quantidade que a gente reza que nos coloca no céu. É a quantidade de abertura para Deus que nos faz tomar posse do céu que Ele já nos garantiu. O céu já é nosso. Qual é a dúvida? O céu é nosso. A salvação é garantida. Precisamos nos abrir a ela, tomar posse dela. Não há mérito humano para garantir a salvação. O lugar está reservado, um bom lugar para cada um. Jesus diz isso, eu vou preparar um lugar para vocês, quando eu estiver lá, depois eu volto para buscar vocês. Cada um tem o seu lugar garantido, como dom, não como conquista do esforço meramente humano. Caçando o rumo do brejo aqui da conversa, os humildes, segundo a primeira leitura, glorificam o poder do Senhor, enquanto os orgulhosos glorificam a si mesmos, se incensam a si mesmos. Por isso, diz a palavra, para o orgulhoso não há remédio, porque o pecado está enraizado nele. A Jesus que nos convida, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Peçamos sem cessar nesta Santa Missa, fazei, Senhor, do nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.